glória, honra e louvor. Nós pararmos o nosso trabalho, pararmos as nossas atividades para estar nos reunindo para adorar e servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que remove a nossa honra. Eu queria que o tema da mensagem nessa noite é: não entregue a sua honra. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Sei que muita gente não gosta disso. Não entregue a sua honra. Não entregue a ninguém a sua honra. Muitos homens hoje em dia estão perdendo a sua honra, entregando a sua honra, e por isso eles começam a perder valor. A honra fala de valor. Homens que perdem o seu valor, eles começam a perder também a sua moral, a sua capacidade de educar os filhos, a sua moral para exercer autoridade sobre cargos de autoridade. Geralmente, quando se perde o valor, perde a honra, a autoridade é exercida por meio do poder e não pela autoridade da graça de Deus sobre a vida da pessoa. A pessoa começa a ter comportamentos baseado na sua capacidade natural, e isso tem afetado muitos homens nessa geração. E uma das coisas que remove, que rouba a honra, ou que faz com que o homem entregue a sua honra, está lá em Provérbios capítulo de número 5. Abre comigo a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo de número 5. Nós vamos ler para introduzir o verso de 8 a 9. Diz assim, Provérbios capítulo 5, verso 8 a 9: afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. Verso 9: para que não des a outrem a tua, nem os teus anos a cruéis. Somente aqui nós vamos depois meditar um pouquinho nesse Provérbios, nesse capítulo, Provérbios capítulo número 5. Se afasta da casa da mulher adúltera, não se achegue à porta dela, para que você não entregue a tua honra, o teu valor a outrem. Irmãos, nós carregamos algo do Senhor. O nosso valor não está atribuído na nossa capacidade física, força humana, ou aparência, ou qualquer outra habilidade intelectual. O nosso valor foi Deus que colocou sobre nós, a cada um de nós. Nós nascemos já desde o ventre da nossa mãe. Você pode ter nascido numa família totalmente disfuncional, você pode ter nascido numa família muito rica, ou muito pobre, ou miserável. Talvez você não conheça nem seu pai nem a sua mãe, mas quando você nasceu, Deus colocou valor sobre a sua vida. Você carrega o sopro de Deus, e ao menos um talento Ele depositou sobre a sua vida, e que você, quando você vai crescendo, você vai granjeando coisas que Deus colocou. Desde o ventre da sua mãe Ele colocou algo sobre você, e você vai crescendo, você vai vendo que muitas pessoas às vezes gostam mais de trabalhar com coisas lógicas, outros com pessoas, outro com força, com segurança, com proteção, coisas que Deus colocou em nós. Uns receberam um talento, outros 2 e a outros 3. Mas homens de honra são homens que granjeiam o seu talento, mas não entregam o seu talento. Eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite: não entregue a sua honra, não entregue o seu valor a outrem, não entregue o seu valor por causa da mulher adúltera, por causa da imoralidade sexual. Abre para mim aí Provérbios capítulo de número 22, verso 4. E quando você fala de homem de honra é um homem de aliança. Se você olha lá para Israel, para o exército de Israel, você vai ver homens que estão indo à guerra, estão indo lá enfrentando Hamas, entrando em território, sabendo que vão encontrar terroristas, vão encontrar homens desonrosos, homens que são perversos, são cruéis, homens que não estão nem aí para os civis, que desonram as leis da guerra, que não estão nem aí preocupados com ordem, irmãos. Eles querem alcançar o seu objetivo. São homens que não são homens de honra, são homens cruéis, homens perversos. Mas existem homens que estão lutando firme por causa do seu estado, por causa de uma nação. Talvez muitos ali estão lutando não porque perderam filho, mas porque viram que o seu povo, seus irmãos perderam família, perderam mulher, perderam filho, e por isso eles, como homens de honra, estão indo à guerra, porque não vivem para si mesmos.
mas vivem para um propósito. Aleluia. E eu quero declarar sobre a tua vida: você tem algo que Deus colocou. Deus criou você com um propósito para esse tempo. E não importa se é para cuidar de um filho, de uma família de 10, 5 filhos, se é para apenas cuidar da sua esposa, não importa o que Deus colocou nas tuas mãos para granjear, seja o seu dom ou pessoas que Deus colocou no seu ciclo de convivência. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus colocou porque Ele sabia que você seria um homem honrado para ir até o fim e não desistir. Homens de honra são homens de aliança, homens que andam pelos princípios de Deus. Olha o verso 4 aí do Provérbios 22. O galardão, a recompensa, o salário da humildade e o temor do Senhor são o que? Riquezas, honra e vida. Entenda, homens de honra, homens que têm um valor, que vão ser usados por Deus para trazer o reino sobre esta terra. Quando Deus nos salva, irmãos, Ele não nos salvou apenas para nos tirar do inferno e agora a gente viver a nossa vida aqui, e Ele nos dá recompensa o resto da vida aqui nessa terra. Você vive aqui por um propósito. Deus está procurando homens que se colocam na brecha. Deus está procurando homens para que possam servir. Assim como quando Ele se manifestou a Isaías, Ele disse: a quem enviarei? E Isaías, depois de sendo purificado, tendo sido purificado seus lábios com a brasa viva do altar, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu profetizo que nesses dias homens vão ser levantados para dizer: eu vou tomar essa causa nas minhas mãos. Não é minha esposa que vai resolver meu filho, sou eu. Não é o meu colega de trabalho que vai resolver esse problema. Eu vou pegar isso aqui no peito. Eu vou pegar essa causa no peito, essa causa política, essa causa espiritual, seja qual for, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai levantar homens de honra nesses últimos dias. Homens que não serão homens soberbos, arrogantes, pelo contrário, porque a soberba e a arrogância, ela precede ruína e queda. Mas quando você tem a humildade de reconhecer que quando você vê um problema, ao invés de você apontar o dedo, Neemias, a história de Neemias foi assim. Neemias já estava cativo, trabalhando para o rei, para o rei da Síria, e de repente ele ouve a mensagem de que dos seus companheiros que Jerusalém estava num caso deplorável, havia muita miséria, muita vergonha, uma derrota plena, completa. E ele, ao ver aquilo, ao invés de falar: vocês não fizeram nada, não é possível que ninguém... Não, ele tinha humildade para reconhecer que nem todo mundo vai ter coragem, capacidade ou ter o valor específico para aquilo. Algumas pessoas vão ter coragem para ir sair à guerra, para defender certas situações, outros nem tanto, mas Deus assim ainda vai usá-los. Só para fazer um parênteses aqui para você entender: homem de honra não é homem que sai fazendo qualquer coisa. Davi vai para uma guerra, quando ele volta encontra o seu arraial queimado, e as mulheres e crianças haviam sido raptadas, e depois de uma guerra todos estavam cansados, mas Davi consulta Deus. Deus fala: Davi, pode perseguir, que você vai alcançar esse povo, você vai resgatar esse povo. E quando ele chama o povo para a guerra, alguns estavam dizendo: eu estou cansado, eu não consigo mais. Ao invés de Davi julgá-los, então vocês ficam cuidando da bagagem e nós vamos atrás. E quando eles seguem o inimigo, conseguem resgatar o seu povo e os despojos, ao voltarem, Davi reparte os despojos com todos, tantos quantos foram à guerra, quantos que ficaram cuidando da bagagem, porque a sua honra não está em quanto você faz, mas enquanto você é fiel àquilo que Deus coloca na tua mão. Fidelidade. Homens de honra não abandonam aquilo que Deus coloca na mão, seja um trabalho, seja uma família, seja um casamento, sejam filhos. Homens de honra são homens de aliança, e a aliança que eles têm são alianças que vão ser sustentadas até o fim. Por quê? Porque eles têm a humildade de reconhecer que tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. A humildade e o temor do Senhor, o galardão disso traz o que? Riqueza, honra e vida. Eu profetizo aqui homens honrados, Deus levantando homens honrados. Você que está assistindo pela internet, Deus está levantando homens honrados nesse tempo, para restabelecer um testemunho santo do Deus que nós servimos. Então, uma das formas de você perder a honra é como, pastor? Infidelidade. Infidelidade é uma aliança. O pano de fundo daquilo que nós lemos em Provérbios 5, 8 e 9, ali havia uma infidelidade. Não vá para a casa da mulher adúltera, não se aproxime.
porque senão você vai acabar entregando a tua honra a alguém. Porque a infidelidade, a imoralidade sexual, a quebra de uma aliança, ela faz com que você entregue o seu valor na mão de outra pessoa. Então nós entendemos que o pano de fundo, o que tira a honra, o que tira o valor, é infidelidade conjugal, imoralidade sexual. É isso que estava por trás desse versículo. Se eu sou infiel, inconstante, imagina, se eu como homem sou fiel e inconstante com a minha esposa, que eu estou vendo, quiçá, que dirá de um Deus que eu não estou enxergando? Homens que não conseguem ser fiel nas alianças com pessoas que eu faço aqui uma sociedade, eu compro aqui, faço um pacto, um acordo, estou vendendo um produto, você está comprando, é um acordo, é uma aliança, você me dá um valor e eu te entrego um valor. Homens que não conseguem honrar alianças aqui na terra de pessoas que eles estão vendo, eu tenho muita dificuldade de crer que esse homem vai honrar uma aliança com Deus que ele não vê. Porque se ele não vê, se vendo ele ainda tem a coragem, a capacidade de ser infiel, de lesar, de procurar o mal de outra pessoa, que dirá se ele vê, se ele não vê? Muitas vezes ele vai estar andando, resolvendo as coisas pensando meramente em si. Deus não está preocupado, ou nem pensa em Deus, nem pensa em Deus. Então nós precisamos entender isso. E o diabo, sabendo disso, ele quer atacar alianças. O diabo sempre, o princípio foi atacar alianças. Ele quis atacar a comunhão lá no jardim do Éden. Ele quis atacar a comunhão e ferir aquela comunhão que havia entre Deus, Adão e Eva. Todo dia na viração do dia havia uma comunhão, havia um culto no final do dia. E Deus vinha, e ali havia uma cultivação, era cultivado uma comunhão, uma mesa, algo de comunhão. Quero profetizar sobre você em nome de Jesus. Jesus veio restaurar essa comunhão para mim e para você. Não perca o teu valor, não entregue o teu valor. O que Deus quer novamente é isso, restabelecer uma aliança. Eis que farei uma nova aliança, a nova aliança. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Deus estava pronto para fazer uma nova aliança, porque a aliança velha estava ferida por causa do pecado humano, porque o homem foi infiel a essa aliança. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. O diabo então, sabendo disso, ele vai sempre atacar esse princípio da aliança. Vai atacar o princípio da aliança no trabalho, na congregação, no casamento, aonde houver aliança, irmãos, amizade. Muitas vezes em amizade o diabo está sempre tentando atacar, sempre tentando. Quando ele consegue ver uma aliança firme e sólida, ele vai tentar atacar. Esse cara não é quem você pensa que ele é, essa mulher não é assim. E interessante que hoje em dia, às vezes as pessoas têm mais facilidade, como nós estamos no culto de homem, nós vamos falar de homem, né? Os homens têm mais facilidade de acreditar num amigo que está falando alguma coisa da sua esposa do que de acreditar na própria esposa. Por quê? Pastor, mas quer dizer que eu tenho que acreditar cegamente na minha esposa? Não, se você não pode acreditar na sua esposa, alguma coisa está errada com a sua aliança. Você casou com quem não conhece, e se você não conhece, talvez é porque você não gastou tempo para conhecer. Mas é interessante como às vezes é mais fácil ouvir pessoas de fora, às vezes é mais fácil ouvir mulheres de fora do que ouvir a própria esposa. O diabo é sujo, irmãos. Assim aconteceu. Essa é a estratégia. A estratégia de Satanás é ferir alianças através daquilo que nós ouvimos. Abre comigo aí Romanos capítulo 10 para você entender o princípio de uma aliança. Uma aliança, a nossa aliança com Deus foi formada como? Pelo sangue de Jesus, pastor. Ok, mas um dia você teve que ouvir algo para fazer uma aliança. Romanos 10, versículo de número 17. Põe aí para nós. E assim, a fé. Eu sou salvo pela fé, a minha aliança é por meio da fé, no sangue de Jesus que perdoa o meu pecado. Mas a fé, ela veio pela pregação, a fé veio pela palavra que um dia foi falada. Alguém falou a palavra e eu criei. Quem está entendendo, diga aleluia. Se uma aliança é feita por meio da fé naquilo que eu ouço, preste atenção, e a pregação pela palavra de Cristo, o diabo pode também muito bem usar uma palavra para ferir o princípio da aliança. Levantar contendas, fofocas, como dizia Paulo já, as más conversações corrompem os bons costumes. Não foi diferente, irmãos. Nós podemos ver que no Éden não foi diferente. Lá no Éden aconteceu isso.
Às vezes a disputa de vozes. Quem é que fala no seu coração? Será que nós estamos com o ouvido pronto para a palavra? Será que nós estamos com o ouvido atento? Estamos meditando nessa palavra? Ou nós estamos ouvindo muitas outras coisas, muitas palavras vazias, palavras de homens e mulheres por aí? Nada contra isso, irmãos. Deus usa homens, está me usando aqui hoje. Mas se você não tem um contato com a palavra da aliança, como é que vai ser o nível da sua aliança com Deus? Abre aí para mim, volta lá no Provérbios capítulo 5, vamos ler o 1. Olha que interessante, antes de nós chegarmos no verso 8 e 9, nós vamos ver que há uma guerra, e é uma guerra de palavras. A quem você tem dado ouvido? Saiba que também muitos pensamentos que vêm na nossa mente, nem sempre são pensamentos que foram você que pensou. Eu tenho uma teoria, não é uma doutrina, e eu tenho direito a umas 13 heresias, irmãos. Essa pode ser uma, então você me perdoa. Mas eu tenho uma teoria. Para Pedro, quando o diabo foi cirandar com Pedro, ele usou pessoas, e as pessoas só tocaram no ponto fraco de Pedro. Você é um deles, a tua fala te condena. Não, eu não conheço, não. Mas para Deus, para Jesus, no deserto não havia pessoas. Eu acredito que o diabo veio com setas, lançando no pensamento, com sopros, porque você sabe que a voz é uma frequência que é liberada. No mundo espiritual aqui, no mundo, vamos falar, esquece o mundo espiritual, o mundo físico aqui está cheio de ondas funcionando aqui agora. As ondas que passam da minha boca para o microfone, as ondas que passam da frequência do microfone para o receptor, as ondas que passam do receptor para a mesa. Tem rádio aqui, onda de rádio. Se você colocar um rádio aqui e sintonizar 93.5, vai ter a rádio da cidade. Tem ondas aqui no ar, frequências. Então o diabo, ele pode ter lançado setas, pensamentos. Você consegue controlar seu pensamento? Sim ou não? Levanta a sua mão. Todo mundo, levanta a sua mão. Agora tenta pensar que a sua mão não está levantada. Quem conseguiu? Tem jeito não, né? Você pode até pensar, não, eu não vou pensar, mas você já pensou que a mão está levantada. Ei, pensamento não é controlável. Por isso que Paulo fala que uma das armaduras, uma das peças da armadura é capacete da salvação. Você tem que guardar a sua mente, porque ela pode vaguear, a sua mente pode ir embora. Muitas vezes podem vir pensamentos, pode vir um passarinho querer pousar na sua cabeça. O pensamento vem, mas você não pode deixar ele fazer ninho. Nem todo pensamento que vem na sua cabeça é seu. Tira a sua vida. Minha vida não presta. Você acha que esse pensamento veio de onde? De alguém cheio do Espírito Santo? Ou no dia que você estava mais fraco? Setas, dardos inflamados de Satanás contra a tua fé. Então, entenda que há uma guerra de narrativas. Olhando para a guerra de Israel, nós vemos que o Hamas, ele vai lá e pega um tanto de situações e vai colocando na internet para fazer com que uma narrativa, você tem uma ideia, irmãos? Esquece, deixa para lá, vamos voltar para cá. Tem pessoa que se fosse lá para o Hamas hoje estaria morta, detonada, destruída, mas estamos aqui levantando bandeira do Hamas. O diabo, os deuses desse século, cegam o entendimento dos incrédulos. Só isso que eu posso crer. Mas vamos entender, há uma guerra. Verso 1, Provérbios 5. Filho meu, preste atenção. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. Há uma guerra. A quem se tem dado ouvido? Se você lê pouco a palavra de Deus, muito facilmente você pode perder a honra que Deus colocou sobre a tua vida, o valor que Deus colocou sobre a tua vida. Eu preciso ter contato com a palavra é sustento, a palavra alimenta, a palavra é lâmpada para os pés, a palavra é escudo, a palavra é espada, a palavra é cura, a palavra é lâmpada. Ouve, inclina os teus ouvidos para me ouvir. Verso 2. Para quê? Para que você conserve a discrição, um respeito, um andar cheio de entendimento, de discernimento. Uma pessoa com
discreta, né? Eu não sei, esqueci até o termo. Uma pessoa discreta, ela tem discernimento, ela não chega se movendo de qualquer maneira em qualquer lugar. Um lugar que ela não conhece, ela chega devagarinho para conhecer o que está, para saber o que está acontecendo. Por quê? Porque ela sabe que ela sempre está em guerra. Há uma guerra no mundo espiritual, há uma guerra dentro de mim nesse momento, espírito e carne. A carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra. Há uma guerra no mundo espiritual. Eu quero adorar a Deus, existem anjos tentando barrar a minha adoração, mas maior é o nosso Deus, aleluia. Para que você conserve a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, para que você possa falar da mesma forma que você está ouvindo, de uma fonte pura, de uma fonte segura, que é a própria palavra de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Olha só o verso 3 agora. Por quê? Se eu tenho que dar ouvidos à voz da sabedoria e do entendimento, é porque existem outras vozes que vão tentar fazer com que eu entregue a minha honra a outro. E a gente pensa que o problema está na mulher adúltera, mas por trás da mulher adúltera, por trás da mulher imoral, por trás da mulher, a mulher dos dias de hoje, que nós estamos vendo que é uma facilidade. Você andar na praça aí no final de semana, no sábado, você tem que andar ou de óculos escuros, ou de visita, tem que comprar aquele cabresto assim, e ainda assim não tem como, irmãos. É bunda de fora, é peito quase saindo fora da blusa, irmãos. E aí você passa por tentações, você passa por provações, e isso tudo aqui é para tentar fazer o quê? Desviar os teus olhos, fazer você perder o valor, fazer você começar a sentir culpado, fazer você começar a desejar coisas que você não deveria desejar. Mas eu profetizo em nome de Jesus sabedoria e entendimento para você saber se mover nesses ambientes e discernir que nem tudo que vem à sua mente é você. Eu pequei, eu sou pecador. Você é homem, tem testosterona. Se você olhar alguma coisa, vai te assinar, vai te sinalizar alguma coisa. O que você tem que fazer? Satanás, minha carne fica no seu lugar, aquieta e põe foco no Senhor. Mas se você começar a olhar, se você começar a vaguear sua mente, irmãos, esses pensamentos, o próprio diabo vai começar a entender. O diabo, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe aonde você está olhando. Ele consegue compreender algumas coisas e tentar manipular. Se ele atacou Jesus sabendo que ele estava com fome, transforma a pedra em pães, por que ele não vai nos atacar? Se ele está vendo coisas acontecerem. Mas tenha, guarde, incline as tuas palavras, incline os teus ouvidos para a palavra, para que você tenha discrição. Porque os lábios da mulher adúltera, as palavras que ela fala, seja a mulher, seja o espírito da sedução, porque é um espírito de sedução que está sendo derramado sobre esse povo que não conhece o Senhor, tanto em homens quanto mulheres. O espírito da sedução faz com que mulheres e homens destilem o que? Favos de mel da sua boca, palavras que vão ser atraentes, palavras que vão, rapaz, minha mulher nunca falou isso comigo. Minha mulher, eu chego em casa, ao invés de ela me elogiar, ela mete o pé, ela fala isso, fala aquilo, mas olha só, toda vez que eu chego perto dessa mulher, essa mulher me elogia, fala que o meu trabalho, ei, toma cuidado, meu filho. Mulher de verdade é aquela que te põe no propósito. Se ela está falando a verdade, está te incomodando, às vezes Deus está usando ela como alfinetinho, só para murchar, para que você continue humilde, porque a humildade e o temor do Senhor atraem a riqueza, honra e vida. Mas se eu não estiver atento, essas mulheres, elas destilam favo de mel. As suas palavras são mais suaves do que azeite. E o diabo é mestre em fazer isso. Eu lembro quando eu trabalhava, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu acho que Deus me colocou tão tapado desde nascido, que eu nunca tive essas percepções. Chego nos ambientes, Cláudio, aquela lá, uai, não percebi não. Mas um tempo atrás eu trabalhava, eu era bem sucedido no trabalho, tinha liderança no trabalho, e as pessoas me respeitavam, mas quando eu chegava em casa, que eu achava assim, tá vendo? Eu sou grande, vem cá, vem me receber, venha reconhecer o meu valor. Aí minha esposa chegava de uma maneira assim que ela não me tratou igual que as pessoas me tratavam. Graças a Deus eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar, olha, eu quero te tratar bem, porque eu sempre fui meio tapadão mesmo, sempre fui meio fechado, então dificuldade de olhar para fora, Deus tem me guardado, e eu creio que essa profecia é certa. Um dia eu fui para, só abrir um parênteses para você, para testemunhar a sua fé. Um dia eu estava lá em São Paulo,
Estava lá trabalhando no hotel, escutei uma musiquinha. Minha vida seja assim. Falei, cara, tem uma igreja aqui perto. Fui lá. Aí vem o profeta e fala, olha, como Deus escondeu os ossos de Moisés, Ele tem escondido você. Agora entendi. Não é que eu não estou vendo, é Deus que está me escondendo. Deus dá escape a quem tem temor do Senhor. Mas aquilo me deixava triste. Meu Deus, porque só minha esposa. Irmãos, e Deus estava trabalhando muitas coisas aqui dentro. Porque ela não tem que pagar se eu sou um bom marido. 1 Coríntios capítulo 7 fala, pagai a mulher aquilo que lhe é devido. Você deve isso para ela, não tem que dar obrigado se você cumprir a sua obrigação marital. Se você pagar as contas, ela não tem que chegar para você, muito obrigado, você pagou a minha conta. Se você tiver a sua noite com ela, namorar com ela, ela não tem que, obrigado meu marido. Não, é mais do que sua obrigação. E se você faz só isso, serve inútil. Você faz o que está escrito da Bíblia. Faz mais. Faz igual Jesus. Se entrega por ela. Vai além. Eu profetizo um tempo, irmãos, que a manifestação de Cristo na sua vida vai trazer benefícios ao teu casamento, ao teu trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés, o testemunho, assim como foi com José. Potifar vai olhar, vai falar, tem uma coisa diferente, esse cara é diferente, o cara coloca a mão, esse cara é um cara de honra, é um cara de valor, onde ele coloca a mão o negócio prospera. Não José, você vai ser meu mordomo, você vai gerenciar a minha casa. Quem recebe diga aleluia. E até, não estava no script aqui, mas até pensando em José, porque ele era um homem fiel, tanto a Deus, quanto ao seu patrão ali, que ele não quis deitar com a mulher do Potifar. Você imagina que devia ser uma coisa bem bonita, né? O cara já era ali tipo um governador. Você já viu um governador casar com mulher feia? Só que o cara era fiel a Deus e ao seu Senhor. Essa fidelidade, essa honra fez com que Deus fosse promovendo. E eu quero profetizar promoção de homens aqui. Homens que vão resgatar a honra, vão resgatar você nasceu com valor. Deus colocou algo em você para você trazer força e poder. Mas quando você perde a honra, perde o valor, você perde a moral. E é por isso que tem muitos homens que estão calados, estão quietos, não conseguem influenciar em nada. Não influenciam em casa, não influenciam no trabalho. Eles estão apenas vivendo, sobrevivendo. Não conseguem influenciar na igreja, não vão para a igreja. Por quê? Porque o diabo veio para roubar a sua honra, mas Jesus veio para resgatar nessa noite em nome de Jesus. É uma guerra de palavras. A quem você vai dar ouvido? Tá vendo? Abre Gênesis comigo aí. Gênesis capítulo de número 2. A voz da sabedoria e entendimento que nós lemos ali no Provérbios 5, ela fala onde? No nosso espírito. Mas a voz da carnalidade, a voz da desonra, essa outra voz que é favo de mel na boca, que é como azeite, ela fala na nossa carne. Então eu preciso entender isso. Lá também, Gênesis capítulo 2, o verso de número 16. A voz da sabedoria chegou para Adão, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Presta atenção. A voz da sabedoria e entendimento que nós vemos em Provérbios 5 falou com Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores, você tem liberdade, você é livre. Eu coloquei isso tudo, eu fiz isso tudo para você, Adão, mas aquela árvore não. É como se fosse assim: eu fiz aquela árvore, mas aquela árvore é minha, não toca, não vai até lá. Essa é a voz da sabedoria. A voz da sabedoria falou com Adão quando Adão ainda estava no espírito, ainda estava vivo. Adão morreu quando ele comeu, porque ele morreu no espírito. Nós andávamos mortos em nossos delitos, mas nós ressuscitamos com Cristo. Nós nascemos de novo no espírito, aleluia. Enquanto ele estava no espírito, ele recebeu essa voz. Mas no dia que Eva estava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, veio a mulher adúltera. Veio aquele que não soube manter aliança com o Senhor. Ele era o querubim ungido, ele era o aferidor da medida, ele era o ponto de referência. Quer saber qual que é a referência? Certo ou errado, vai naquele cara ali, ó.
Mas um dia aquilo virou comércio, aquilo subiu ao coração, ele começou a querer cobrar, a querer mostrar o seu valor por causa daquilo que ele carregava. A nossa honra vai estar na humildade, reconhecer que tudo que eu carrego é dele, por ele e para ele. E aí a serpente vem e fala na carne. Gênesis capítulo 3, verso 4. A serpente sempre vai tentar atacar a sua aliança. O diabo sempre vai tentar atacar o seu casamento, tentar atacar a sua família. Se você ainda não casou, preste atenção. Se você ainda não casou e está aqui, tem alguém que não casou ainda? Só o Pedro, né? O Pedro já está casando, o Rafael ali. É Márcio, né? Márcio. Tome cuidado. Cuidado com a mulher adulta. Cuidado com a mulher imoral. Não entregue o seu valor. Vocês têm valor. Confia no Senhor que tem uma Eva preparada em nome de Jesus. Presta atenção. E o diabo vai tentar atacar o quê? Aliança. Ele chega lá, então a serpente disse à mulher: é certo, é verdade que vocês não vão morrer. Acredita em mim. Aquele que fez aliança com vocês, aquele que gerou vocês, ele falou uma coisa, uma meia verdade: vocês não vão morrer. Verso 5. Porque Deus ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão abrir os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo ele é mestre em colocar confusão. Você viu o jeito que o cara olha para você? Não, eu não gosto de você. Fofoca. Por isso que Deus abomina. Provérbios, se eu não me engano, 6:16. 7 coisas o Senhor detesta, 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª ele abomina. Homem que semeia contenda entre os irmãos. Porque o que Jesus veio fazer, ele veio reconciliar. Mas pessoas que andam por aí para separar, para dividir, irmãos, isso é uma doutrina diabólica, é uma influência diabólica. A igreja era para ser uma só, mas infelizmente o diabo tem lançado sobre a cabeça de muitas pessoas: não é isso, aquele lá está com medo daquilo, aquele está com medo daquilo outro, e assim vai. Assim muitas pessoas estão fora da igreja, porque o diabo vai lá e fala: o pastor está querendo isso. Na hora do dízimo, o pastor está querendo o seu dinheiro. Na hora de falar alguma coisa, não, o pastor está querendo dominar sobre a sua vida. Tome cuidado. Ei, quem fala comigo é a palavra. É melhor obedecer a palavra. Se o meu Deus quiser, Ele tira aquele pastor agora, o fôlego agora. Mas eu prefiro crer no que está escrito na palavra. Quem está entendendo, diga aleluia. Jamais deixe vozes falar na sua carne. Vai falar? Me mostra onde está na Bíblia. Eu quero saber. Porque opinião todo mundo tem, até a serpente. Até a serpente tem opinião. Agora a palavra de vida eterna, som. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Entenda então, homens de honra, eles estão fadados a perder o valor, a perder a honra, a perder a força do propósito, quando eles começam a se aproximar da casa da adúltera. E a casa da adúltera que nem sempre pode ser uma mulher, pode ser uma serpente. Se manifestou numa serpente, pode se manifestar numa mulher, mas podem ser outras coisas. Pessoas que vão falar mal do seu patrão para você. Irmão, quem já não assistiu novela na sua infância e não viu as pessoas tentar colocar um empregado contra o patrão, só porque você sabe que você vai ganhar uma promoção, e vai lá e queima o filme do patrão para você. Você acha que isso não acontece na vida real? Acontece. Ei, está escrito aqui: você não quer trabalhar aqui, meu amigo? Não fica falando esses negócios para mim, não. É daqui que vem o seu salário. Não está contente? Vai embora. Mas não para de me contaminar. Eu quero honrar, ainda que eu ganhe pouco, mas esse cara abriu a porta para mim. E o dia que eu estiver descontente, eu vou para outro lugar. Mas você já notou como o diabo, ele é mestre? Talvez você poderia crescer no ambiente, se tornar um gerente, alguém de posição dentro de algum lugar, mas o diabo é mestre em trazer palavras. Não, olha, esse patrão, esse cara é assim, esse cara é assado. E aí você vai e quebra os princípios da sua aliança com aquela pessoa, ferindo o próprio princípio da palavra. Seja guiado pela palavra, seja guiado pela verdade, em nome de Jesus. Vamos lá. Volta lá, capítulo 5, versos 5 e 6. Quando você vê que a mulher adúltera, ou a voz da serpente usando palavras, seja uma mulher, seja uma questão imoral, imoralidade sexual ou imoralidade espiritual,
que é você tentar convencer uma pessoa a sair de um ambiente espiritual por causa de ganho, por causa de querer que a pessoa venha e concorde com você. Isso é imoralidade espiritual. Não, Provérbios 5, o verso 6. Vamos voltar para o Provérbios 5 agora. Então tem a questão da palavra. Tome cuidado com as palavras que você ouve, confira elas com a palavra de Deus. Segundo, olhe o comportamento das pessoas que se aproximam, ou de quem você está aproximando, porque quem conhece a palavra, você vai conhecer pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Você quer saber um profeta, se é um falso profeta, um verdadeiro profeta? É pelo fruto. Olha o fruto da pessoa. Porque não adianta eu profetizar uma palavra, mas viver de uma maneira errada. Não adianta eu ter uma palavra doce como mel, mas o meu comportamento não condiz com aquilo que eu falo. Preste atenção, ela não pondera a vereda da vida. Vereda é caminho. Ela não pondera o caminho, o comportamento. Quando se fala de caminhar, você está falando de forma de comportar. Ela anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Verso 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Pode deixar aqui. Duas coisas. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Segundo, olhe o comportamento. Olhe o comportamento de quem você está seguindo, de quem você está valorizando. Homens de honra, a honra faz você se posicionar firme, não ser levado por qualquer vento de doutrina, ser levado por qualquer benefício. Eu não vou falar nada porque eu quero o benefício daquela pessoa. Se posicione. Tome cuidado com quem adultera alianças. Com quem adultera alianças, porque isso pode levar você a fazer perder a sua honra. E agora o Senhor então ele nos diz a consequência. A consequência, olha aí o verso de número 8 e 9, passa para o 8. Quando eu me aproximo da mulher adúltera, quando eu me aproximo de alguém que usa palavras adulteradas e que tem um comportamento inadequado, o que acontece? Afasta do teu caminho o caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, verso 9, para que não lhes dê a outrem a tua honra, para que você não perca o seu valor, e você entre num processo depressivo, num processo de autoanulação, porque você deu aquilo de mais precioso você tinha. Irmãos, na Bíblia, se a gente for olhar, tem várias pessoas. Sansão, a honra dele, o valor, o que Deus colocou sobre ele? Além de ele ser um homem que foi gerado por Deus no ventre de uma mulher estéril, Deus colocou sobre ele uma força sobrenatural. Mas como ele se aproximou da mulher adúltera, daquela que queria adulterar uma aliança, ele não deu ouvidos, ele não deu conselhos, a voz da sabedoria e do entendimento. Seu pai tentou aconselhá-lo e ele não deu ouvido. O final foi o que? Ele entregou a honra para os filisteus. Não entregue a sua honra, não entregue o seu valor. Deus está resgatando valores, resgatando homens de honra. Deus está restaurando a honra de homens nesse tempo, em nome de Jesus. O verso de número 9 diz isso. Então, quais são as consequências? A primeira consequência que eu vejo aí: perca da honra, perca do valor, perca da expressão. Você vai ver isso, é quando o homem tenta educar um filho em casa e a palavra dele é a mesma coisa que nada. Ele já nem tenta mais, porque na verdade ele perdeu a expressão. Na verdade, às vezes é o filho que vai e ofende, é a mulher que domina sobre o homem, é as pessoas que tripudiam sobre ele, porque ele perdeu a expressão, ele perdeu o valor. E isso não estou falando de dentro da igreja, não. Você perde a expressão. A Bíblia diz que se o sal ele perde o valor, ele perde o seu sabor. O sal só tem valor se ele tem sabor, se ele presta para alguma coisa. Se ele perdeu aquilo, o valor que ele tinha, para aquilo que ele nasceu, o propósito para aquilo que ele nasceu, ele não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. Então muita gente é pisado lá fora, está pensando que não, um dia Deus vai me olhar. Não, você está sendo pisado porque você perdeu a expressão. Estão te humilhando, não é por causa de Jesus, estão te humilhando porque você perdeu a moral. Ser humilhado por causa de amor a Jesus é uma coisa, irmãos, mas ser humilhado por causa de pecado é outra. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu declaro em nome de Jesus, homens se levantando com autoridade, com força, com poder, com posicionamento firme, para a glória de Jesus. O segundo ponto, a perca do testemunho, porque diz aqui,
para que não lhe des a outra e a tua honra, e nem os teus anos aos cruéis. Anos, você foi lá, estudou, você teve uma história, mas não adianta, irmão, você ter sido fiel 20, 30 anos no seu casamento, você ter sido fiel na sua mocidade, não ter transado antes do casamento, mas chegar lá depois de 20 anos, vai lá e atola a carroça. Não adianta, você vai perder a expressão e pode também perder o testemunho. Olha Sansão, adianta chegar no final da vida vazar dos olhos, perder todo o testemunho. O filho pródigo, beleza, ele voltou, mas perder a herança não faz sentido. Tome cuidado com a voz da mulher adúltera, tome cuidado com a serpente, toma cuidado com aquele que vem para ferir a sua aliança. Terceiro ponto, perca dos bens que as outras pessoas cruéis usufruirão. Você perde, não, pode voltar ali, para que não dê os teus anos a cruéis. Pessoa que perde a expressão, pessoas que às vezes, eu já vi tanto caso de homem que às vezes adulterou, se arrependeu, voltou, pediu perdão, confessou o pecado. A mulher perdoou o cara, recebeu o cara, mas aí a pessoa com quem adulterou vai lá, processa ele, põe ele na justiça, porque se sentiu usada, ou porque às vezes gerou um filho, ou porque às vezes, e aí você vai começar a entregar os seus bens a pessoas cruéis, pessoas que sabiam, mas estavam querendo se aproveitar de alguma situação da sua vida. Tome cuidado. O diabo está querendo derrubar muitos homens, mas o Senhor é maior. Nosso Deus é maior. O verso 10 agora sim. Olha outro ponto. Aqui eu aprendo que você pode comprometer a herança e o legado, para que os teus bens não se fartem os estranhos. Quantos casos você já viu? O homem adultério, né? Não estamos falando de homens, podia falar de mulher, mas não estamos falando de homem. O homem adultera, e aí ele vai e casa de novo, e aí os seus filhos, que poderiam receber a herança, de repente, quando o cara morre, a nova esposa vai lá, faz alguma maracutaia, tira a herança dos filhos e dá para estranhos. E às vezes pessoa que você casou, a pessoa nem está nem preocupada com você, e você vai dar os seus bens a quem? A estranhos. Você compromete a herança e o legado. A herança não deixa bem nenhum. O legado, você vai deixar uma marca na vida dos seus filhos, vai deixar uma marca na vida de pessoas. Segundo ponto que eu vejo aqui: pessoas estranhas, alheias, vão começar a consumir o fruto do teu trabalho, e o fruto do teu trabalho não entra em casa alheia. O cara vai lá, adultera, e começa a ter que começar a dar dinheiro para não ser denunciado, para a mulher não ir lá, e ele começa o dinheiro, gastar o seu dinheiro, vai embora, vai pelo ralo, aquilo que você poderia alcançar nessa terra como propósito, de viver uma vida cheia de bens, riquezas e honra. Você não está vendo que você está perdendo por causa de uma imoralidade. Deus tem misericórdia de nós. Verso 11. Falta só mais 29 pontos. Brincadeira. Verso 11. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Gemer, o fim da vida dessa pessoa se torna triste. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém lá, porque se você não é um homem de aliança, quem te garante que aquela pessoa que roubou a tua aliança com outra pessoa vai ser fiel à aliança que está fazendo com você? Se ela não respeitou a tua aliança com outra pessoa, vai respeitar a sua aliança lá no final da tua vida? Essa semana mesmo eu vi de uma pessoa, alguém da minha família, trazendo um testemunho de uma pessoa que terminou nessa situação. Terminou tentando voltar para a ex-esposa, porque havia se separado e acabou morrendo, um AVC, morreu sozinho, foi para o hospital sozinho, não viu família e coisa e tal. É isso aqui, ó, irmãos. No final da vida, muitos vão perder, vão estar sofrendo com enfermidades por causa de coisas emocionais que você vai viver que não vale a pena. Ei, seja um homem de honra, vá até o fim na sua aliança, seja honrado. Aquilo que você prometeu diante do altar, seja fiel. No Salmo de número 15 diz: quem vai subir no monte do Senhor? Quem vai habitar no seu tabernáculo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que jura que ainda que seja com dano próprio, eu jurei, eu vou até o fim.
Eu comi a carne, agora eu vou roer o osso até o fim. Eu vou ser fiel até o fim, porque quem é fiel, Deus restaura a sua terra. Segundo ponto aqui, a solidão, o abandono por parte das pessoas feridas. Vai no verso de número 12. Nós temos aqui o que? Remorso, culpa. E diga-lhes: como eu aborreci o ensino. Ah, meu Deus, se eu tivesse ouvido. E desprezou o meu coração a disciplina. Se eu tivesse ouvido meu pai, Manoá, Sansão, no final da sua vida. Se eu tivesse ouvido os conselhos da palavra. Se alguém tivesse me mantido mais firme na igreja. Porque daí geralmente tem algum culpado para te culpar, né? Nunca é gente. Vem o que? Remorso, vem culpa. E a culpa não traz salvação, a culpa traz cativeiro. Mas o Senhor, em nome de Jesus, nessa noite remove culpa e traz novamente vestes de honra para a sua vida. Verso número 13. E não escutei a voz daqueles que me ensinavam, e nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Às vezes a gente vai dar ouvido lá mais tarde. Quem aqui já não passou por isso, né? Meu filho, quando você crescer, você casar, você vai saber o que eu estou falando. E a gente cresce, casa, a gente aprende. E a gente tem filho e a gente aprende mais um pouquinho. Se eu tivesse escutado a minha mãe mais tempo. Se eu tivesse escutado meu pai mais tempo. Mas, irmãos, Deus está falando conosco, porque Ele está mudando a sua vida agora. Para que não haja remorso lá. Deus está realinhando a rota do seu destino. Verso 14. Quase me achei de todo mal, em todo mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Se não é, quando isso acontece, se não é a misericórdia de Deus, irmãos, Deus é obrigado a exercer misericórdia conosco, sim ou não? Sim ou não? De jeito nenhum. Misericórdia é um ato que é voluntário. Misericórdia é não dar à pessoa o que ela merece. No Velho Testamento, o adultério trazia o que? Adulterar uma aliança, romper essa aliança trazia o que? Morte, apedrejamento. Olha o que diz aqui: eu quase me achei em todo mal que sucedeu no meio da assembleia. Se tivesse no meio da assembleia, um adúltero passaria pelo que? Apedrejamento. Agora, nem sempre há misericórdia, nem todos alcançam misericórdia. Há pessoas que são assassinados pelo marido de uma mulher, há pessoas que são assassinadas pela própria mulher, há pessoas que são assassinadas pelo marido, e por aí vai. Verso de número 22 ao 23. Esse é o último, tem 3 pontos aqui. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Qual a outra consequência de dar ouvidos à serpente? Dar ouvidos e seguir pessoas com comportamento, com um caminho errado. Isso traz um cativeiro espiritual. Você é preso em cordas do seu pecado. Tem gente que está em cativeiro espiritual, financeiro, por causa de imoralidade. Tem gente que está em cativeiro emocional por causa de imoralidade. Tem gente que está em cativeiro justamente nessa questão de família, de exercer autoridade por causa de iniquidade. Mas glória a Deus por Cristo Jesus nessa noite. Ele nos trouxe aqui com um propósito, irmãos. Deus está levantando homens de honra aqui nesse lugar. Segundo, falta de disciplina. Vai o verso 23. Ele morrerá por falta de disciplina, e pelas suas muitas loucuras, perdido, cambaleia. Quando você entra numa vida como essa, a imoralidade sexual, pornografia, outras coisas, faz o homem se tornar indisciplinado. Ele começa a dar vazão para a carne começa a governar ele. Ele perde outras disciplinas espirituais, disciplinas financeiras, disciplinas conjugais e outras coisas mais. E o terceiro e último ponto, inconstância no propósito. Sabe aquele que cambaleia em 2 sentidos? Uma hora está aqui, outra hora está lá, levado por cada vento de doutrina. Mas Deus tem uma solução para nós nessa noite. Volta aí no verso número 7. Já estamos terminando. Para tudo isso, o que Deus faz? Ele nos dá um conselho. Agora vai vir a solução para nós. O que a palavra nos diz? Agora, pois, filho, dá ouvido. Quer dizer que Deus vai falar alguma coisa conosco aqui. Dá ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. O que ele começa a falar? Qual que é o conselho? Verso 8. São 7 conselhos. Primeiro,
Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Distância. Contra o diabo, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Contra a tentação, fugir do mal e da aparência do mesmo. Você quer um conselho para você não cair na imoralidade? Quer um conselho para não perder o seu valor? Distância. Distancie daquilo que te faz pecar. Segundo, distância daqueles que adulteram alianças, porque estamos falando de moralidade sexual, mas pode ser moralidade também espiritual, daqueles que gostam de adulterar alianças. Se afasta de pessoas que falam mal lá no seu trabalho, pessoas que falam mal no seu círculo de amizade, na sua célula. Se afasta, tome cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Terceiro, verso número 15. Fala para o verso número 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Conselho aqui, terceiro conselho: procure satisfação com a mulher da tua aliança. Ai, pastor, mas não, minha mulher é tão assim, minha mulher é sem sal, minha mulher não me procura, minha mulher, se eu não procurar, ela não me procura. Ei, filho, você casou, você fez um juramento, jurou com dano próprio. Agora procura ser um sacerdote e conduzir, ao invés de você esperar que alguém chegue e reconheça: olha que come maravilhoso, eu tenho que fazer alguma coisa para esse homem. Comece a semear na sua esposa aquilo que você procura encontrar nela. Quem está entendendo, diga aleluia. Bebe a água da tua própria cisterna. Sabe de onde vem muitas imoralidades? O homem não procura a esposa não procura, tem orgulho, eu também não vou procurar. E aí começa a se distanciar. O diabo começa a tentar por causa da incontinência. Mas a culpa foi de quem? Sua? A minha mulher? Não, a sua. Faça a sua parte. Cada um vai dar conta de si naquele dia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Terceiro, ou melhor, quarto conselho, Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Rapidinho. Hebreus 13, verso 4. Esse conselho aqui é forte, irmãos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Você quer continuar tendo valor? Coloca o teu matrimônio acima. A honra do matrimônio tem que estar acima de qualquer coisa. Se o teu trabalho está prejudicando o teu casamento, mas o salário é bom, pastor, sai fora. É melhor honrar o teu casamento. O matrimônio é digno entre todos. Vou honrar meu patrão, honra o teu casamento primeiro. Eu vou honrar a mãe, honra o teu casamento primeiro. Honra pai e mãe, sim, vou honrar pai e mãe, mas honra o teu casamento primeiro. Deixará o homem pai e mãe iniciar a sua esposa. Então existe uma ordem: honra primeiro teu casamento. Quem está entendendo, diga aleluia. Não estou falando para você abandonar pai e mãe, não. Estou falando aqui prioridade. Entre todos seja o matrimônio digno de honra, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quem põe valor no teu casamento? Não espera a tua esposa valorizar. Você, quando compra um carro, o que você faz nele? Põe um CD, põe um DVD, troca a roda, vai lá, manda polir, cristalizar, e aí você dá um trato nele no final de semana. Você está investindo. Seu carro você vai cobrar muito mais caro, não é? Porque quem colocou valor nele? Quem vai colocar valor na sua mulher? Quem vai colocar valor no seu casamento? Deus está falando contigo nessa noite. Você é o responsável por honrar, por valor. Começa a valorizar a sua esposa, você vai ver. Você vai começar a encontrar um jardim. Cultiva o jardim e vai exalar perfume agradável. Outro conselho, volta lá capítulo 5, verso 16. Se um conselho é eu beber das águas, Provérbios 5,16. Se o conselho é beber das águas, isso é para que eu não exponha. Verso número 16, 5,16. Provérbios 5,16. Não exponha o seu cônjuge ao adultério. Derramar-se-iam por fora das tuas fontes, e pelas praças os teus ribeiros de água. Vê o 17 para mim. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Ei, você é responsável para que as fontes da sua esposa sejam apenas suas. Se você não faz a sua parte, aquilo que lhe é devido, está lá em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios 7. Você está expondo a sua esposa ao adultério.
Se você não elogia, você está expondo a sua esposa a escutar elogio e gostar de elogios de outras pessoas. Mas Deus está trazendo um tempo novo sobre a sua vida nessa noite. Mas eu creio que essa palavra veio só para tocar em alguma área da tua vida, mas é o Espírito Santo que vai começar a produzir um fruto. Assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, Ele vai começar a produzir algo diferente no teu coração. Você que não é casado em Deus já está começando a te ensinar a como você ser um homem de honra. Sexto ponto: abençoe e bendiga. Sejam para ti somente e não para aqueles que estão contigo. O verso 18: seja bendito, seja abençoado, seja falado bem o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Tem homem que tem a capacidade de reclamar da mulher, e ainda com quem? Com outra mulher. Você não está vendo que a tua carne está tentando, a serpente está aí, meu amigo, está tentando te derrubar. Você precisa de ajuda? Vai para o seu pastor, procura alguém que tenha capacidade de te ajudar. Não fale mal do seu matrimônio, comece a abençoar. Bendito, abençoado, bem falado seja o teu manancial. Talvez você só está colhendo espinho, que você está plantando espinho com as suas palavras. Começa a profetizar um tempo novo. Eu quero declarar sabedoria, entendimento e autoridade para profetizar um tempo novo. Se você é um homem de Deus, do seu interior fluirão rios de água viva, e os rios de água viva vão trazer vida onde havia morte. Se havia deserto, a tua mulher vai voltar a ser uma videira frutífera, em nome de Jesus. E o sétimo e último conselho: tenha uma vida conjugal livre e saudável. Verso de número 19: corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo. Agora os solteiros fecham os olhos e fecham os ouvidos. Saciem-te os seus seios em todo tempo, e embriaguem-te sempre com as suas carícias. O verso 23. Verso 20. O verso 20 foi mal. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? O último conselho é esse: tenha uma vida livre e saudável. Tem homens que têm dificuldade de tocar na esposa, de falar com a esposa, e aí ele vai em casa, ele é o santão. Não, você é solteiro, não pode falar com você. Fábio, em casa o cara é santão. Não, que isso, mulher? Que ela pensa? Que negócio é esse? Mas na rua, passou qualquer coisa, assovia, chama de gatinha, faz um tanto de outra. Ei, que isso, meu amado? Deus te deu uma mulher para você. Quando Adão e Eva foram formados, eles andavam nus e não se envergonhavam. O que compromete uma aliança é falta de transparência, falta de verdade. A Bíblia está te ensinando. Volta no verso 19 aqui mais uma vez. Que os seus tabus sejam quebrados aqui. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriague-te para sempre as suas carícias. Verso 20, vai lá. Porque, filho meu, você vai andar cego pela estranha e abraçar o peito de outra se você tem casa? Quem está entendendo? Assim como é com a sua esposa, seja com Deus. Por que você vai procurar em outro lugar algo que você já tem aliança com Deus? Por que nós descemos para o Egito procurar ajuda quando você já tem uma aliança com Deus? Eu quero declarar nessa noite alianças sendo saradas. Conclusão, Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, verso 8 a 10. Irmãos, Deus nos trouxe aqui apenas para nos alertar. Isso aqui é luz. Mas quem vai fazer a mudança na minha e na sua vida chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nessa noite. Tiago 4:8 diz assim: qual que é a solução para nós, pastor? Talvez você esteja aqui e você não perdeu a sua honra. Glória a Deus por isso. Mas se você perdeu, ninguém vai questionar. Todos nós somos falhos e pecadores. Mas existe um caminho para Deus restaurar você. O caminho é esse aqui: chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Preste atenção, Deus não está falando aqui que eu tenho que ficar chorando, ai meu Deus, me perdoa, meu Deus. Não, está falando assim, aquilo que você usa como glória hoje, achando que você é o cara bom, você é o cara bom da aliança. O problema lá em casa é minha esposa. Transforma essa alegria em choro, porque se você fosse bom, tua esposa seria muito melhor, porque foi da costela de Adão que ele tirou a Eva. Toda panela tem sua tampa. Homem de honra, essa palavra não é para te matar, não, é para te matar sim, porque Jesus quer ressuscitar você. Mas você vai levantar daqui hoje como um homem honrado. Você não vai desistir daquilo que Deus colocou na sua mão. Você vai até o final. Você vai levantar e vai restabelecer o valor que Deus colocou na tua vida. Se aqueles homens em Israel estão dando a vida por uma pátria, e nós não temos coragem de dar a vida por uma aliança tão próxima, será que realmente nós amamos a Deus que nós não vemos? Verso 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos... Você sabe o que é exaltar? Eu quero exaltar esse telefone, falar que é um telefone muito bom, é um telefone que não me dá problema, estou exaltando esse telefone. É retornar a honra. Humilhai-vos, porque Deus vai retornar valor. E quando o filho pródigo volta, não importa o que você perdeu, não importa se a imoralidade roubou a tua herança, o teu legado. Quando você volta, Deus está pronto para restaurar as suas vestes, para trocar as suas vestes, te dar uma aliança de novo, trocar as sandálias dos teus pés, porque sandália fala de comportamento. E olha que interessante, que volta no verso número 8 aqui para a gente terminar. Vai ficando de pé no seu lugar. Quem aqui lembra de que segundo Crônicas 7,14, qual que é a ordem das coisas para Deus sarar a terra? Se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Aqui em Tiago ele está dando a receita de trás para frente. Olha aí: se o meu povo purificar as mãos, converter dos maus caminhos, e o ânimo dobre, limpar o coração, converter dos maus caminhos, e buscar a minha face, chega a Deus, Ele vai chegar a você. Verso 9: e lamentar, chorar e orar e falar: Deus, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um empregado melhor, eu quero ser um patrão melhor, eu quero ser um irmão em Cristo melhor, eu quero ser um líder melhor. Se ele converter do mau caminho, se ele buscar a face de Deus nos seus comportamentos, se ele orar e por último, se humilhar. Verso 10: se humilhar na presença do Senhor, o Senhor, além de restaurar a sua terra, Ele vai restaurar o seu valor. Irmão, o diabo tentou, a serpente tentou fazer Pedro adulterar, a serpente tentou fazer Jesus adulterar lá no deserto, dizendo: oh, se você é filho, transforma a pedra em pão. Não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A serpente tentou fazer Jesus romper a sua aliança com o Pai: te darei todos os reinos se prostrado me adorar. Mas Jesus falou: Satanás, arreda-te, porque só o Senhor adorarás. Eu tenho aliança e só a Ele eu servirei. Essa mesma serpente tentou romper a aliança de Pedro com Jesus, e chega e começa: não, você é um deles, tentando expor, tentando trazer vergonha para Pedro. E Pedro então ele nega, tentando salvar a própria vida, e ele fica frustrado. Mas o Senhor vai atrás de Pedro, e quando ele encontra Pedro naquela praia, depois de ressuscitado, ele diz: Pedro, tu me amas? Senhor, hoje eu não vou me arriscar, tu sabes, mas o Senhor sabe que eu te amo. Sabe o que ele diz? Pedro, você não perdeu o teu valor ainda. Aquilo que eu coloquei sobre você foi misericórdia e graça, nunca foi porque você mereceu. O teu valor continua: pastoreia os meus cordeiros. Pastor, eu errei, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus está te falando nessa noite, Ele me trouxe aqui para te falar nessa noite. Deus está restaurando vestes. Assim como Josué, havia um anjo à beira de Josué, ali em Zacarias, salvo engano, capítulo 6 ou 4. O anjo estava do lado de Josué, e havia o demônio acusando Josué.
E o Senhor diz assim: não é este um tição tirado do fogo? Então ali Zacarias, ele viu que o anjo havia trocado as vestes de Josué, colocado uma mitra santa na vida de Josué, porque ele era o sumo sacerdote escolhido de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor para vir nesse tempo com um propósito. Deus tem valor para a tua vida. Eu não sei qual foi a sujeira de Josué, eu não sei qual foi o erro de Pedro, não sei qual foi o seu erro, mas eu quero te dizer: se você se humilhar, chega, clama ao Senhor nessa noite, fala com Deus nessa noite. Ele é poderoso.